Estamos de volta e o assunto agora é bioética. Uma pesquisadora fala sobre os avanços tecnológicos e os seus impactos nas famílias. Você vai saber também qual é a posição da igreja sobre o tema. Os avanços tecnológicos na área da reprodução têm levantado novas questões relativas à doação de óvulos, fertilização in vitro e pesquisas com células-tronco. Com a sociedade e a ciência de um lado, muitos se perguntam quais são as orientações da igreja e como essas questões afetam a maternidade. A pesquisadora Ellen Watt, de Oxford, no Reino Unido, estuda o impacto ético do aborto, dos métodos de fecundação artificial e a relação desses temas com os valores cristãos. A objeção não é a tecnologia em si, porque às vezes há muitas coisas importantes que podem ser feitas para ajudar os casais a conceberem um filho. Ninguém é contra a tecnologia que respeita o ser humano, que respeita o papel do marido e da mulher e os ajuda a conceber um filho. O problema é quando a tecnologia substitui o papel do marido e da mulher. Aí temos um sério problema, incluindo a fragmentação da maternidade com práticas como a doação de óvulos ou barrigas de aluguel. Isso significa que a igreja apoia moralmente a pesquisa responsável de células-tronco, onde os embriões humanos não são explorados ou destruídos no processo, mas são tratados como vida humana. Segundo a encíclica de João Paulo II, Donum Vitae, uma nova vida começa no momento em que o óvulo é fecundado. Outra consideração é sobre o significado de gerar vida não como resultado da concepção dentro do matrimônio. Às vezes vemos mulheres que permitem que seus óvulos sejam usados para criar embriões que logo serão destruídos, porque são usados apenas para pesquisa. Nestes casos, a tecnologia não é usada para a maternidade, que é baseada na aceitação incondicional e no acolhimento da criança, fruto de um ato de amor. Isso é fabricar uma criança a partir de um óvulo para que ela seja usada para experimentos. Se trata simplesmente de colher células somente para benefício científico. Ellen disse ainda que a maternidade é uma responsabilidade muito importante e também poderosa, um papel que deve ser assumido de maneira cuidadosa e sensata. As mulheres querem ser mães e são encorajadas a fazer o que for preciso para realizar o seu sonho. As mulheres inférteis são motivadas a aceitar que seus embriões sejam descartados e a usar e explorar o corpo de outras mulheres, a buscar doadoras de óvulos ou barrigas de aluguel se necessário. Então, temos aí uma atitude pouco saudável para a maternidade. Essa atitude afeta toda a sociedade, começando pela família. Portanto, a Igreja Católica afirma que a questão não é a tecnologia, mas sim a destruição da vida. A Igreja apoia mães e famílias a realizarem o sonho da maternidade, contanto que a dignidade humana seja respeitada desde a concepção até a morte natural. Você vai conhecer agora histórias de cristãos que cuidam de pacientes muçulmanos no Líbano. A única coisa que importa é oferecer mais qualidade de vida a essas pessoas. O Vale de Bekaa é o local no Líbano que acolhe refugiados sírios, 1 milhão dos 5 milhões que escaparam da Síria. Ao mesmo tempo, o Líbano continua a recuperar-se de mais de 15 anos de guerra civil e dos efeitos de sua guerra contra Israel em 2006. Apesar de tudo, a generosidade dos libaneses permitiu aos sírios encontrar refúgio seguro em centros como este, da Ordem de Malta. Este hospital, administrado pelas Irmãs da Caridade de Besançon, oferece-lhes assistência médica gratuita. Aqui, o único requisito é atender os seres humanos que necessitam. O pessoal que temos aqui neste centro é composto de xiitas, sunitas, drusos e cristãos. Todos se entendem bem. Vimos a evolução da população e da equipe que temos aqui. Há uma grande aceitação. Ninguém vive fechado em si mesmo. Não há nenhum problema. Muçulmanos e cristãos são os mesmos para nós. Na Síria, não sabíamos qual era a diferença entre muçulmano e cristão. Só sabíamos que éramos filhos de Adão. Não distinguíamos entre uns e outros. O hospital, fundado em 1992, acolhe muitos refugiados sírios que vivem em cidades vizinhas. A situação dessas pessoas no Líbano é muito precária e lugares como este são a única esperança de receber assistência médica e sanitária decentes.
Nós tratamos todos de forma igual, seja rico ou pobre, sírio ou libanês, muçulmano ou cristão, todos iguais, e é por isso que as pessoas gostam de vir aqui. A Ordem de Malta é um poder humanitário colocado ao serviço dos mais fracos e onde tem mais necessidades. No Líbano, o grupo não só cuida, mas também vai ao encontro deles. E somente com esta unidade médica móvel. Dr. Ramal, muçulmano xiita, trabalha com a Ordem há 26 anos. Nessa instituição, não pedimos a denominação, a cor ou a etnia. Perguntamos sobre suas necessidades e as suprimos. A geografia libanesa está cheia de pequenas terras de refugiados como esta, hospedando 2.500 pessoas. Neste acordo, a Ordem de Malta é a única que presta ajuda a essas famílias que escaparam da guerra e que são, na sua maioria, muçulmanas. Nós não temos a possibilidade de ir a um centro. Não temos dinheiro para ir ao médico ou comprar medicamentos. Eles nos ajudam muito. Ninguém nos oferece isso. Que Deus os ajude, porque eles nos ajudam muito. Se não fosse por eles... Sua esposa tem pouco mais de 40 anos e seu filho não fala, como resultado de um trauma causado por bombas. Não é apenas o medicamento que este serviço oferece, que cura as feridas dessas vítimas de guerra. Isto é misericórdia, amor, compaixão e cuidado. É algo bom. Não esperávamos esse tipo de cuidado e amor. Enquanto outros países com maiores recursos limitam o acesso direto a esses refugiados, o Líbano, um país pequeno com uma economia pós-guerra, está acolhendo e tentando oferecer a eles condições mais dignas de vida. A perseguição aos cristãos nunca foi tão intensa. Essa é a conclusão apresentada por um relatório feito por uma fundação que ajuda cristãos no mundo todo. A maior perseguição aos cristãos na história aconteceu entre 2015 e 2017. Isso é o que mostra a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, em um relatório intitulado Perseguidos e Esquecidos, que mostra que essa situação piorou drasticamente nos últimos 2 anos, com o aumento do número de cristãos afetados e que tem sido alvo das piores perseguições. A perseguição contra os cristãos nunca foi tão intensa em toda a história. Nunca foi tão ruim quanto agora. No Oriente Médio, a paranoia aniquilante do Estado Islâmico causou o êxodo de 75% da maior comunidade cristã da Síria. No Iraque, metade da população cristã teve que fugir. O relatório cita um caso como exemplo: o mal sofrido por Elias, um homem sírio. Por questões de segurança, seu nome foi mudado, porque seus 2 filhos ainda estão nas mãos dos extremistas. Elias foi preso por não ter condições de pagar a taxa imposta pelo Estado Islâmico na cidade síria de Raqqa. Por isso, ele foi preso e teve seus pés e mãos amarrados em uma cruz durante 1 mês. Na Nigéria, a perseguição liderada pelo Boko Haram causou o deslocamento de quase 2 milhões de pessoas, além de danos a 200 igrejas e 15 mil órfãos. Na China, o clero vive uma situação angustiante, estando sujeito diariamente a prisões por parte das autoridades e estados autoritários, como a Eritreia e Coreia do Norte. Nos países de maioria muçulmana, como o Paquistão, os cristãos vivem sob medo constante de serem acusados de blasfêmia. Este relatório confirma que, como diz o Papa Francisco, hoje há mais mártires do que nos primeiros anos do cristianismo. Você vai ver a seguir a camiseta do Super Papa Francisco. Eu conto essa história depois do intervalo.